E vamos agora para mais um capítulo especial de 3 vezes Ana. Me conta uma coisa, de onde você está assistindo a esse vídeo, para que nos nossos próximos vídeos eu possa te mandar um abraço. E outra coisa, você já tem um personagem favorito nesse pequeno tempo que vocês já estão assistindo? Se sim, me conta aí quem vocês estão então torcendo por uma reconciliação, torcendo então para ver mais em cena. Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. Na minha opinião, até agora a das trigêmeas que eu estou gostando é Ana Lúcia. Descobrimos que Soledade é mais sombria do que pensávamos e está de alguma forma envolvida com todo o enredo de Santiago Marcelo. Também descobrimos que Ana Lúcia não é a protagonista típica não, e não será confundida por Tangarelizas não, aleatório dessa novela. Quando Soledade inventa uma triste história inventada de uma vizinha chamada Sofia, depois de chamar Ana Lúcia pelo nome de sua filha morta, Ana Lúcia diz que é triste, mas não sabe como isso tem relação com nada. Começamos então com uma leitura de carta. Sua vida e a dele estão entrelaçadas e quando ele encontrar seu passado, você saberá quem você é. As cartas falam. A avó conta que o tio soube então disparar e ele fica na dúvida que a garota desaparecida esteja viva, mas ela tem certeza. Acontece que Ramiro era o melhor amigo então do alter ego de Santiago. Soledade e a leitura de cartas, Xana discutem sobre todos os segredos que Soledade está guardando. Xana não parece acreditar que tudo que Soledade mentiu é sobre ser mãe solteira em vez de viúva. Letícia sonha acordada com Santiago, que seu amigo interrompe para dizer que a ama, mas as coisas saem dos eixos aí. Ela tenta convencê-lo a desistir e ser apenas amigo. Mas ele fica desagradavelmente intrometido, e isso me assusta. E exige saber se há mais alguém com ela, alguém com quem ela esteja apaixonada ou gostando. Considerando então seus desvaneios recentes, estou pensando que ela deve estar mentindo quando diz que não. Letícia tenta se aproximar de Ramiro com um reflexo, mas ele não está interessado. Só quer falar então sobre a Laura e vê através então de Letícia. Ele a culpa pela morte de seu amigo e ela tenta fazê-lo se sentir mal por ter levado então sua ex-noiva ao suicídio. Podemos ver então a memória então de Letícia sobre a separação de Ramiro. Acontece que ela contratou Gina para manter Ramiro longe de sua irmã. Gina realmente se apaixonou então por ele e agora a Letícia, nossa semente ruim, a convenceu a fingir uma tentativa de suicídio para poder chantageá-lo emocionalmente para poder voltar com ela. De volta ao presente, nossa semente ruim dá a Ramiro a gravata preta de presente, mas quando ele pede seu presente, ele diz que deu a ela um excelente cunhado. Ele está determinado a pedir a irmã dela em casamento e o rosto dela mostra claramente o quanto ela não está feliz. Além disso, Ramiro é um novo detetive no caso de encontrar sua irmã desaparecida e isso não ajuda em nada o seu humor. Ela finge então ser simpática ao tentar dissuadi-lo, mas ele não é dissuadido. Laura realmente sorri. Ela continua assim. Posso acreditar então que o novo nome para ela possa ser então Mopey, a deprimida. Ela tenta então algumas amigas em algum tipo de centro de terapia, recuperação e sai então com várias deficiências de ajuda. Ela simplesmente adora trabalhar na função e é uma verdadeira benefeitora e eles amam e apreciam então o jeito dela. Ela se lembra então do acidente, a qual então a nossa semente ruim provocou. Santiago alcança e tenta sua linha, que sonhei com você novamente. Ela finge não se importar com isso, ou ele vai embora amanhã, mas não consegue parar de sorrir. Ele não consegue entender como ela pode fingir não conhecê-lo, ou se importar quando olha para ele como se realmente quisesse que ele a beijasse. E ele a beija. Ela então, se metendo então com sua amiga não correspondida e os vê. Finalmente ela se separa e pega suas compras machucadas para ir embora. Mas Santiago ainda está convencido de que ela está mentindo sobre não conhecê-lo e não sentir nada por ele. E vai mais uma vez tentar beijá-la sem sua submissão. Quando ele tenta, ela lhe dá um tapa que ela o alertou para então esperar.
Lembra que ele é casado e diz que, apesar de todos os sentimentos que ele diz e faz sentir, é o abafo, então, que está fazendo, então, o seu mundo. Ele, então, não pode ter nenhuma chance com ela estando casado. Ela não perderá tempo, então, com ele. Há um encontro fofo entre a semente ruim e Pedro Moreno. Ela rouba o guarda-chuva dele e a caminho de uma visita ao tio, fazendo-o ficar todo molhado antes de uma reunião importante. Enquanto isso, o tio está dando desculpas esfarrapadas para a namorada Jenny sobre ter muito trabalho para passar o tempo com ela. A semente ruim quer um emprego em seu escritório. Ela está entediada e solitária. Coitada dela. Ela consegue o que quer então por suposto. Ramiro e o papai discutem novamente, dessa vez sobre a sua próxima investigação de Ramiro, porque o papai acha que aquela garota certamente está morta. A semente ruim e o tio também discutem a investigação. Semente ruim afirma que Marcelo mentiu para o avô sobre encontrar informações sobre sua irmã para evitar que o avô caísse na depressão. Ela diz que estava lá e ele inventou tudo. Espere um pouquinho. Aqui está Pedro Moreno de novo. Gente, eu simpatizei com ele. Seu personagem é Inak. Acontece que sua irmã, sua reunião importante foi com o tio. Inak tenta fazer uma entrevista de emprego enquanto a semente ruim brinca alto com as canetas na mesa do tio. Lúcia e um bando de outros dançarinos acrobatas de cedo ensaiam. Seus dois amigos também são acrobatas. Temos que arrumar um apelido para ela também, né, gente? Aparentemente, ela é incrível e a namorada está distraída e eles têm um grande trabalho. Show chegando, sim. Enquanto isso, a semente ruim está totalmente envolvida com toda a coisa do playboy que seu tio está acontecendo. Mas então, ele diz a ela que está pensando em realmente estabelecer algo com Jenny e propor um jantar romântico ainda esta noite. E ela tem que fingir estar feliz com ele. Por sua vez, Santiago vai à casa então de Lúcia para devolver a carteira dela e Soledade lembra que da última vez que esteve lá, ele a ameaçou com prisão. Ele percebe o choque dela e pergunta se ela o reconhece. Ela mente, é claro, e tenta se livrar dele rapidamente. Ela quase desiste quando ele diz que está lá para ver então Ana Lúcia. Ela está realmente surpresa por ele estar chamando a si mesmo de Santiago. Então, ele percebe seu comportamento esquisito e pergunta sobre isso. Ela está apenas tentando se livrar dele, mas ele quer esperar então para poder ver então Ana Lúcia para que volte logo para casa. Ele conta sua história e pergunta por que Soledade ficou tão surpresa ao vê-lo. Ela mente e diz a ele, então negando, que é para ele ir embora para sua casa, sua cidade e sua filha sozinha. Ele o faz, mas avisa que descobrirá tudo o que está acontecendo. Ana Lúcia quer comemorar a notícia sobre o seu grande show com suas duas melhores amigas, mas elas se despedem. Orlando está deprimido e sua namorada não pode animá-lo. O jantar do tio com Jenny é arruinado pela chegada então de sua outra amante. Ramiro segura então a mão de Ana Laura e olha profundamente em seus olhos. E a professora e seu amor novamente. Ele quer que ela diga que também o ama, mas ela tenta afirmar que é um amor de irmã. Ele não acredita nela, mas é bem paciente e pode esperar até que ela esteja pronta para contar a ele também que o ama. Soledade devolve então a carteira à nossa Ana Letícia e conta a ela que Santiago devolveu. Depois pergunta se a história da perda de memória é real. Então conta a Soledade a sua história, que lembra então a Ana Letícia de seu flashback e ela pergunta à mãe se ela quase afogou quando era pequena. E há um olhar então assustador de Soledade. Ramiro, então, se lembra de ter contatado, então, a Marcelo sobre suas suspeitas de que sua ex-noiva havia sido assassinada. Marcelo dá a ele uma bolsa para guardar. De volta ao presente, Ramiro abre a mochila e encontra um mapa de Santa Cecília e o nome de Sofia Hernandes. Enquanto isso, Soledade diz então a Ana Letícia que você caiu no rio quando tinha uns 4 anos e foi muito assustador.
Ela ainda parece tão assustada que Ana Letícia conta a ela sobre seu próximo show em Santa Cecília para animá-la. Porém, não funciona. Soledade então relembra o funeral de sua primeira filha e diz à nova filha que ela não pode ir lá, porque lá tem então a outra que se chamava Sofia. Letícia nunca ouviu o nome antes e pergunta sobre ela, mas tudo que Soledade dirá é que Sofia era uma menina doce, filha de um vizinho em Santa Cecília que morreu envenenada por gás enquanto sua mãe estava trabalhando. Letícia não vê o que isso tem a ver com ela e por que deveria impedi-la de ir. Se ela pediu para ela não ir, ela não deve ir e sai então chorando para a cama. Vemos então que a Ana Lúcia, não vai desistir e tenta mais tarde convencê-la a deixá-la ir, mas é sem sucesso. Naquela noite, a consciência de Soledade não a deixa dormir e ela se lembra de Marcelo dizendo que sequestrou, então, uma das trigêmeas. Ana Laura confidenciou à amiga da fundação sobre o amor de Ramiro e seu amor por ele, e a amiga diz a ela para aproveitar o dia e esquecer sua deficiência. Ramiro e o pai discutem a investigação com calma. O tio conta a semente ruim sobre o desastre do jantar e faz atos de simpatia e lança suspeitas sobre sua secretária que supostamente está apaixonada por ele. Ao sair, ela passa pelo amigo Inácio. Ramiro rastreia, então, a nossa Ana Laura na fundação para se despedir. Ele está investigando só para ela e ela fica nervosa e sorridente. Mais tarde, Ramiro para na estrada para abastecer o tanque e, quando ele se vira, vê então um amigo morto, o Marcelo, que entra no ônibus, mas é claro que não. Na hora do jantar, a Semente Ruim compartilha suas notícias de trabalho e consegue insultar a Ana Laura, que é gentil com isso e acaba que não chora, dessa vez não. Encontra um bilhete de Santiago em sua carteira dizendo que ele voltará no próximo final de semana e para sonhar com ele como se será então um encontro calafrios desses dois que será bem felizes. Assim então ele diz no bilhete que está esperando por ela ansiosos para o próximo reencontro. Enquanto isso, Santiago se preocupa com a madrinha, que ele realmente tem uma esposa por aí em outro lugar e talvez até crianças, mas ela pergunta por que eles não procurariam por ele. Talvez eles não quisessem eles de volta. Quem sabe que tipo de pessoa ele era antes. Mas ela diz que a bondade não está nas lembranças, e sim na alma, e eu sei que você é um bom homem. Semente Ruim recebe uma bronca de seu avô e tem que trazer algumas lágrimas de crocodilo. Pobre de mim, fui negligenciada enquanto minha irmã estava perdendo a perna. Já viu, né? Ela joga baixo mesmo. Mais tarde, Semente Ruim se encontra com Jenny e ela finge ser uma boa amiga. O tio questiona sua secretária. Ela contou a alguém sobre o encontro dele ontem? Claro que não, assim é a resposta. Enquanto isso, Ramiro anda mostrando fotos extras das trigêmeas e até fazendo perguntas. Laura e o avô compartilham sua crença de que a terceira irmã possa estar viva. Letícia sonha acordada com Santiago. Ramiro se lembra de ter recebido a má notícia de que sua noiva era uma vigarista de Marcelo e da avó dela também. Letícia e seu macacão estranho se encontram com outro aperto do tio e discutem arruinar então o jantar de Jenny. Acho que foi ela. Enquanto isso, o amigo repreende então Ana Letícia por beijar Santiago logo depois que ela disse a ele que não amava ninguém. Eles tiram então Maribel do circuito para que a Semente Ruim pudesse contar a história de vida de Orlando Santiago e ele poder tentar convencê-la a não confiar em Santiago. Vemos que Santiago dirige o táxi e desvaneia sobre, então, a nossa querida Letícia. Vemos que o tio de Letícia, então, implora a Jenny por mais uma chance. Inácio compra roupas em vez de pagar o aluguel e tem um colega de quarto que fica de cabeça baixa para isso.
Orlando tenta ficar do lado de Soledade para convencê-la a deixar sua filha adulta e ir em uma viagem fora da cidade, mas também promete manter Santiago longe da sua filha. Ok, então, a madrinha de Santiago tem um circo então alugado dela e acontece que Inak é filho do chefe de Carni. O papai está orgulhoso de Inak por se formar e sair bem e garante a todos que pagará o dinheiro emprestado. Santiago confidencia então a Inak sobre um encontro com a mulher dos seus sonhos. Letícia chega em casa depois do seu encontro, ainda usando aquela roupa estranha, e é informada de que seu tio e Jenny estão juntos novamente. Agora já viu, né, o desespero. Ramiro então liga para a Laura e também para a Letícia e atende o telefone e tenta impressioná-lo para obter informações sobre o encontro, mas ele não conta nada a ela e ligará mais tarde para poder então falar com Laura. Essas são as emoções dos próximos capítulos de 3 vezes Ana. Gente, estou amando essa novela. E você? Aproveita e me conta também de onde você está nos acompanhando, para que nos nossos próximos vídeos eu possa te mandar um abraço, combinado? Muito obrigada por sua audiência. Grande abraço. Fui!